Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na quinta semana do tempo comum e o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. O trecho do Evangelho que nós ouvimos e lemos, Evangelho de hoje, é a conclusão da controvérsia sobre o puro e o impuro. O impuro é o pecador, a pessoa que se encontra distante de Deus. Nessa parte de Jesus, sobre a questão posta pelos fariseus e pelos doutores da lei, os destinatários são, respectivamente, a multidão e os discípulos. Como eu disse já e antecipei no dia de ontem, Jesus dá um princípio para que os discípulos compreendam que o mal que distorce e rompe a harmonia da criação, desfigura o ser humano e o distancia de Deus, este mal se encontra de modo enigmático no coração do próprio ser humano que Deus criou à sua imagem e semelhança. O mal é uma surpresa para Deus e para o ser humano. Como da criação boa de Deus pôde ter surgido o mal? É uma resposta que ainda permanece a ser respondida adequadamente. Esta questão sobre a origem do mal permanece até os nossos dias enigmática. Se o Levítico ordena separar o puro do impuro, Jesus parece abolir esta lei, observando que se trata de tradição ou então de preceitos humanos, isto é, não está na lei escrita de Deus. Quantas vezes nós falamos de Deus, mas Deus não está no que nós falamos dele? É bem o caso. É com o coração e não com as mãos que os discípulos devem se preocupar. Aproveito para dizer que sobre o coração
Vale ler dedicadamente a encíclica do Papa Francisco Dilexit Nos, sobre o amor. Amou-nos. Voltando ao texto de Lucas, o que importa é a pureza do coração. Esse é o princípio que Jesus dá aos seus discípulos. Nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração. É de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. De dentro do coração do ser humano é que sai toda essa espécie de maldade. O elenco dos males feito por Jesus, com 6 palavras no plural e 6 palavras no singular, são faltas morais contra o próximo e contra Deus. O coração e os rins são para a Sagrada Escritura a sede do saber e do discernimento, a fonte de uma vida em conformidade com a vontade de Deus. É a pureza do coração e não simplesmente as práticas externas que revela o grau de engajamento da pessoa em relação ao reino de Deus. Em que consiste a pureza do coração? A pureza do coração consiste em não permitir que o mal que existe no ser humano, que existe no coração de cada um de nós, se exteriorize e ameace de algum modo a vida das outras pessoas, ou então criem uma ruptura na nossa relação com Deus. Considerar o mal como algo puramente exterior a si é, no mínimo, um modo de exprimir a incompreensão acerca da realidade do próprio mal e de não assumir a responsabilidade frente às consequências da inclinação enigmática e perversa do coração do ser humano. O ser humano se torna impuro, isto é, pecador, distante de Deus por aquilo que vem do seu interior, por aquilo que tem origem no coração. Todo mal começa com os pensamentos maus do coração. Todo mal começa com os pensamentos maus do coração. Quem abre o coração à vontade de Deus e orienta o seu agir a Ele, esse é puro, agrada a Deus e permanece unido a Ele. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.